E agora o assunto é classificação de minerais. Como que nós fazemos isso? Então a gente sabe que a natureza, ela não é feita de caixinhas e pastas organizadas, né? Então, na verdade, essa classificação, ela vem dessa necessidade que o ser humano tem de organizar as coisas. Então, a gente vai falar um pouco sobre a classificação dos minerais. De maneira geral, os minerais, eles têm o sufixo ita. Então, um exemplo aqui é dolomita, que é um carbonato de cálcio e magnésio. E as rochas, ela tem um sufixo ito. Tudo isso em português, tá? Então, o dolomito seria uma rocha composta por dolomita. No entanto, os minerais são conhecidos há muitos séculos. Então, alguns minerais já têm os seus nomes consagrados na literatura, no dia a dia. Então, a gente acabou não mudando esses nomes, na gente, como eu digo, geólogos, né, o comitê lá dos nomes, e a gente fica com esses nomes que são consagrados no dia a dia, como o quartzo, a galena, que é um sulfeto de chumbo, o rutilo, que é um dióxido de titânio. Eles não seguem essa regra aqui, no entanto, hoje em dia a gente tenta fazer com que os nomes de minerais sigam esse sufixo e os nomes de rocha esse sufixo. E a divisão dos minerais ocorre de acordo com o ânion ou o grupo aniônico. Então eu trouxe aqui essa imagem para relembrar vocês o que seria um ânion e o que seria um cátion. Ou seja, um cátion seria um elemento, um, um átomo que perdeu um elétron, então ele está positivo. E um ânion é o contrário, ele ganhou um elétron, então ele está negativo, bem negativo. Essa divisão, de acordo com o grupo aniônico, ocorre devido a semelhanças físicas e morfológicas. Então eu vou trazer um exemplo aqui, vou dar dois exemplos. A siderita é um carbonato de ferro, né? E a calcita é um carbonato de cálcio e a magnesita um carbonato de magnésio. Então o grupo aniônico é o carbonato. Todos eles são gerados de maneiras semelhantes, podem ser encontrados em contextos semelhantes. Por outro lado, a siderita, que é o mesmo carbonato de ferro, a pirita, que é um sulfeto de ferro, e a hematita, que é um óxido de ferro, elas têm o mesmo cátion, só que elas ocorrem em ambientes geológicos diferentes, através de processos físico-químicos diferentes, então não teria como classificar, não teria como achar semelhanças, ou seja, colocar nas caixinhas, né, que o ser humano gosta de colocar. Então, minerais com o mesmo radical aniônico, em geral, se formam por processos semelhantes e tendem a ocorrer juntos na natureza. Dessa forma, a gente utiliza o grupo aniônico para classificar e subdividir os minerais em classes. Vamos falar sobre a divisão, né, de acordo com o ânion ou grupo aniônico. Então, novamente, a siderita tem o mesmo cátion que a pirita. Então aqui nós temos a pirita, bem bonita e cúbica, e aqui nós temos o carbonato de ferro, que é a siderita. Eles ocorrem em situações totalmente diferentes e têm comportamentos físicos e químicos totalmente diferentes, embora tenham o mesmo cátion. Só que o grupo aniônico é totalmente diferente e isso faz com que esses minerais sejam classificados em grupos, novamente, totalmente diferentes. A siderita, por outro lado, tem o mesmo ânion que a calcita, como eu já havia mencionado. Aqui um agregado de cristais de calcita e aqui a nossa conhecida siderita. As duas são carbonatos, e aqui está o nosso ânion, um de cálcio e outro de ferro. E aí sim nós temos minerais que têm comportamentos físico-químicos semelhantes, podem ser encontrados em ambientes geológicos semelhantes e, portanto, pertencem ao mesmo grupo ou mesma classe mineral. E aqui nós temos a classe dos minerais. Então, nós temos 12 classes divididas de acordo com o grupo aniônico dos minerais. Então, os elementos nativos, eles são elementos que acabam não fazendo ligações, né? Então, eles podem ocorrer de forma, digamos assim, só eles na natureza, né? Como o ouro, os grupos, os elementos do grupo da platina, né? Platina, ósmio, irídio, o próprio carbono, né? Que pode ocorrer sozinho, formando grafita ou diamante, e assim por diante.
Temos os sulfetos, os sulfossais. Óxidos, nós temos dois tipos de óxidos, né? O óxido simples e múltiplo, que é o óxido, e os hidróxidos, né? Que nós temos aqui o oxigênio ligado com um átomo de hidrogênio. Temos os halogenetos, os carbonatos, que eu já havia mencionado para vocês, nitratos, boratos, os fosfatos, que a gente mencionou alguns minerais desse grupo, como por exemplo a apatita, os sulfatos, os tungstatos e, vou chamar a atenção para vocês, no grupo 12 nós temos os silicatos. Embora eles estejam aqui no último, eles são o grupo, ou seja, ou a classe, melhor dizendo, mais abundante na crosta terrestre. E por isso nós vamos ter uma atenção especial para esse grupo, para essa classe, desculpe. Então vamos lá tentar organizar as coisas. Então as classes, que é o que a gente comentou, nós temos o mesmo ânion. Então se você vê, a classe dos silicatos tem o mesmo grupo aniônico, que é esse aqui, que é 4 átomos de oxigênio ligados a um átomo de silício. Já os grupos dos minerais, eles têm uma composição química semelhante, como os carbonatos que eu havia mencionado. Espécies minerais já são uma composição química definida. Por exemplo, a siderita é uma espécie mineral do grupo ou classe dos carbonatos. E as séries são minerais que possuem diferentes íons na sua composição. Então, as séries têm a ver com aquela composição que não necessariamente é fixa dos minerais, como a série dos plagioclásios, que vai sendo trocado a composição de cálcio para sódio ou de sódio para cálcio, e isso vai gerar uma série. Os silicatos, eles compõem aproximadamente 92% da crosta terrestre. E a crosta terrestre é essa casquinha aqui que a gente tem da Terra, né? Então, eles são muito importantes e muito estudados. Não que os outros grupos não sejam, mas é que em questão de abundância, os silicatos ganham assim de lavada. E qual é o grupo aniônico dos silicatos que eu havia falado, né? Que é o silício e o oxigênio. Então veja a quantidade de silício e oxigênio que a gente tem na crosta terrestre. E olha o resto, magnésio, cálcio, com proporções muito pequenas, e ainda por cima, todo o resto da tabela periódica está aqui nesse outro, né? Que é menos de 1%. Então é fácil de entender por que os silicatos têm um lugarzinho especial na hora da gente estudar e classificar os minerais dessa classe, perdão. Então, os silicatos, como eu havia mencionado, tem esse grupo aniônico. Então, como que eles se ligam? Essa aqui é a expressão escrita do grupo aniônico e essa aqui é a ilustração desse grupo aniônico. Nós temos o íon silicato, ele é um íon porque ele é eletronicamente carregado e ele se liga dessa maneira, formando um tetraedro. Então, aqui é uma imagem em 3D, vamos imaginar que ela seja em 3D, embora esteja projetada em 2D. Nós temos o silício no centro do tetraedro e está sendo ligado por 4 átomos de oxigênio, perdão, 4 íons de oxigênio. Essa é a estrutura fundamental dos silicatos. O quartzo, ele tem uma estrutura tridimensional formada por esses tetraedros. E como que eles vão se ligando? Um vai ligando no vértice do outro, e assim vai se formando uma estrutura tridimensional bem complexa. Nós temos o outro grupo, dentro da classe dos silicatos, nós temos uma subdivisão, que seria o grupo, né? Que eu havia mencionado lá naquele outro slide, que é classes, agora estamos falando sobre grupo. Então, a classe dos silicatos é subdividida em grupos. Quais são eles? Os nesosilicatos, essa é a expressão, essa é uma ilustração de como os nesosilicatos se comportam. Os tetraedros que eu mencionei para vocês, eles não se ligam com ninguém, eles ficam sozinhos. Como exemplo, a gente tem a granada e a olivina. Os ciclosilicatos, como o próprio nome diz, os tetraedros eles se organizam como se fosse fazer um círculo. E como exemplo, a gente tem o berilo e a turmalina, que são minerais muito importantes na gemologia. Nós temos os filosilicatos. Então, assim, ao contrário
dos ciclosilicatos, que formam apenas um anel, então a gente vê esse anel, né, aqui, os filosilicatos, eles vão formando anéis que vão se juntando com outros anéis adjacentes e formando uma estrutura tridimensional que se assemelha a uma folha, e por isso que nós chamamos esse grupo, de filosilicatos. Como exemplo, nós temos as micas, que são a biotita, a muscovita, minerais muito comuns em granitóides, por exemplo, e nós temos o grande grupo dos argilominerais, que também entra no grupo dos filosilicatos. Os inosilicatos, nós temos dois tipos de inosilicatos. O de cadeia simples, ou seja, é uma cadeia formada por tetraedros que vão ligando-se no vértice um do outro. E se você tivesse uma outra cadeia juntando aqui, ó, a mesma cadeia sendo espelhada e se juntando nesse outro lado aqui, nós teríamos outro grupo de minerais. Mas isso não é importante agora. O importante é comentar com vocês que os piroxênios são um importante grupo de minerais desse grupo aqui dos inosilicatos. Já os tectosilicatos, todos os vértices dos tetraedros, que é a estrutura fundamental, que é o íon fundamental dos silicatos, todos eles dividem os vértices uns com os outros. Isso vai gerar uma estrutura tridimensional muito complexa. E aqui nós temos o quartzo e o feldspato, que é um exemplo de um tipo de feldspato, o microclínio. Esses minerais, eles são os mais comuns na crosta terrestre e eles têm essa estrutura cristalográfica, eles fazem parte do grupo dos tectosilicatos, que, por sua vez, fazem parte da classe dos silicatos. Agora a gente mudou de classe, tá? A gente não está na classe dos silicatos, a gente está na classe dos carbonatos. Então, os carbonatos, eles têm esse íon principal. Como exemplo, eu trago o carbonato de cálcio, que tem uma estrutura altamente ordenada, com íons de cálcio que vão se juntar com íons de carbonato, para formar uma estrutura eletronicamente neutra. Não é o único exemplo, tá? Claro que nós temos a própria siderita, que no lugar do cálcio seria o ferro, nós temos a magnesita, que aqui no lugar do cálcio seria o magnésio, e assim por diante. Mas a estrutura geralzona, assim, da classe dos carbonatos é essa. Aí agora vamos ver alguns exemplos de carbonatos. A calcita é um carbonato de cálcio. Nós temos a dolomita, que é um carbonato de cálcio e magnésio em proporções distintas entre esses dois íons. Nós temos a rodocrosita, que é um carbonato de manganês, e a malaquita, que é um carbonato de cobre. Então veja que até mesmo a cor desses minerais pode ser modificada em função do íon, em função do cátion que está presente na estrutura. Nós podemos utilizar os carbonatos para corrigir a acidez do solo. E os carbonatos também são muito importantes para a fabricação de cimento, que sem cimento a indústria da construção civil não anda, né? Então eles são muito importantes. A classe dos óxidos, tanto simples quanto múltiplos. Então aqui nós temos o rutilo, que é um dióxido de titânio, aqui em amarelinho, e a hematita, que é um tipo de óxido de ferro também, que aqui a gente encontra ela aqui nessa imagem meio mais pretinho aqui, né, do lado desse amarelo dourado. Os óxidos, de maneira geral, eles são formados por íons normalmente metálicos ligados a íons de oxigênio. E aqui, esse grupo é muito importante na indústria da mineração, porque esses minerais eles são muito importantes, eles são fontes de recursos metálicos. Então, muitos minérios vêm dessa classe. Nós temos aqui outros tipos de óxidos, né? Casterita, pirolusita, corindum, que é um tipo de óxido de alumínio, por exemplo. Ele é bem abrasivo, utilizado na indústria de abrasivos. A casterita é um mineral de minério de estanho, por exemplo. Nós temos os hidróxidos, né? Dentro da classe dos óxidos, melhor dizendo, nós temos os hidróxidos, né? Que são hidróxidos ligados a íons, ou melhor dizendo, cátions, né? Então, no caso, a gibsita é formada por alumínio. A limonita é formada por ferro e inúmeras moléculas de água. E a guetita é formada por ferro.
Então a guetita também pode ser utilizada como um mineral de minério. Os sulfetos, eles são formados pelo íon sulfeto, que é o S2-, unido também a cátions metálicos, né? Os mais comuns, ferro, zinco, né? Cobre, níquel, mas pode ser qualquer tipo de metal. Então aqui nós temos como exemplo a galena, que é um sulfeto de chumbo, a calcopirita, que é um sulfeto de ferro e cobre, e aqui um exemplo tridimensional de como que esses íons se coordenam numa estrutura. Aqui é importante aqui o íon de enxofre, a esfera cinza, e o íon de ferro, a esfera amarela. Aqui o mais importante de vocês tirarem é o fato de que todos esses minerais possuem uma estrutura tridimensional, um arranjo atômico altamente ordenado e conhecido. Os sulfatos, então é o enxofre ligado o oxigênio, é uma outra classe de minerais que a unidade básica é o íon sulfato. Então nós temos a barita, que é o sulfato ligado ao bário, nós temos a gipsita, que é o sulfato ligado ao cálcio, mas esse é um mineral hidratado, ele tem 2 moléculas de água para cada molécula de sulfato de cálcio, para formar a gipsita. Essa aqui é a estrutura tridimensional do mineral gipsita. A estrutura principal é um átomo central de enxofre, que são esses átomos gigantescos aqui, rodeado por íons de oxigênio. Os halogenetos são íons halogênicos eletronegativos, e aí eu vou ter que pedir para vocês lembrarem dos conceitos de tabela periódica. Nós temos a coluna dos halogenetos, né? Ligados com metais ou metalóides, né? Então, o exemplo que eu trago para vocês é a halita, nossa conhecida, que é o quê? Um halogeneto ligado com um metal, né? Que o sódio está na tabela periódica lá no outro canto da tabela, né? E a fluorita é um íon de fluoreto ligado com o cálcio. E aqui nós temos a estrutura organizada e ordenada da halita. E os elementos nativos? Os elementos nativos eles ocorrem na natureza em estado não combinado, ou seja, sob a forma de um único tipo de elemento químico. Então o ouro só se liga a ele mesmo, e aqui nós temos o ouro, o bismuto também, o enxofre, embora ele possa ser o grupo aniônico de outras classes de minerais, quando ele está sozinho, ele é um elemento nativo e ele pode sim se precipitar dessa forma, como um elemento nativo. E aqui é uma pequena barra, um pequeno cilindro, na verdade, de platina, né? Os elementos nativos, eles podem ser classificados como metais, no caso do ouro, no caso da platina, semimetais, como no caso do bismuto, ou não metais, como no caso do enxofre. E daí aqui eu trago alguns exemplos, né? Semimetais, metais e não metais, que vocês podem ler com mais atenção. Os nitratos e os fosfatos são outras classes diferentes de mineral que tem esses grupos aniônicos aqui em parênteses. Nós temos 2 exemplos aqui, cada um de uma classe diferente. O salitre é da classe dos nitratos e a apatita é da classe dos fosfatos, né? Então eles são importantes fertilizantes. Eles são muito importantes na agroindústria.